assim, da feitura do jornal no industrial, eu acabei sem sentido, assim, não tenho essa informação. O nome completo você já tem? Olha só, o nome que eu utilizo é Juscelia Falcão. Agora o nome completo é Juscelia Falcão Costa, porque quando eu comecei a atuar na profissão, eu era solteira. Então eu assinava Juscelia Falcão, que é o nome, o Falcão é o nome do meu pai. Aí, quando você for me identificar, identifique assim, porque se você puser o Costa, é como se fosse outra pessoa, entendeu? Para efeito público, digamos assim. Aí seria Costa ou o nome? Não, você tem que botar Juscelia Falcão. Falcão também. Esqueça o profissional, né? É. Na verdade, professora, a gente vai falar alguma coisinha assim, alguma coisa básica. Agora a gente queria assim, porque ele tinha marcado 3 entrevistas, pra gente 3 ficar complicado e pra pessoa que vai fazer pior ainda. A gente tava pensando em fazer só uma e algumas dúvidas que a gente tivesse, a gente poderia mandar pra senhora por e-mail pra ela responder pra gente. Tudo. Sim, qual a primeira empresa que a senhora já veio trabalhar? Veja bem, eu comecei a minha carreira ainda em 89, mas eu era estudante, eu não era formado ainda, no antigo Jornal da Bahia. Um jornal que tem uma história importante para o jornalismo baiano, porque ele foi durante muito tempo perseguido na época da ditadura militar por Antônio Carlos Magalhães e tal, mas na época que eu fui trabalhar lá, já não era aquele mesmo jornal. O editor-chefe era João Santana, que hoje é assessor de Lula, todo mundo conhece como Patinha, e eu fui ser repórter de plantão no jornal. Mas eu ainda era estudante, eu estava já no final do curso, perto de fazer o TCC, eu era estagiária do Liceu de Artes e Ofícios, e aí comecei a minha carreira na redação do Jornal da Bahia. E foi um grande aprendizado para mim. Devo ter ficado lá uns 8 meses, um ano. Por quê? Depois de um tempo, o jornal optou por seguir uma linha editorial que a gente chamava Espreme Faz Sangue. E naquele tempo era o conceito de jornal popular. Era aquele jornal que dava mais notícias policiais e numa linha popularista. E aí João Santana reuniu a equipe e falou, quem quiser continuar, assim, o jornal vai mudar, vai ser assim assado, quem não quiser continuar, eu estou avisando para que vocês possam escolher que caminho vocês vão seguir a partir de agora. Então eu saí de lá e fui para a Tribuna. Antes do Jornal da Bahia, ainda estudante, eu trabalhei na revisão da Tribuna. Isso em 88. Mas aí eu estava no terceiro semestre de faculdade. Ou seja, eu digo que eu aprendi a escrever o lead lendo as matérias dos meus colegas quando eu era revisora da Tribuna. Fiquei 6 meses lá. E aí voltando, né, seguindo. Em 89 e 90, eu acho que foi esse ano, não tenho certeza, que eu fui pro Jornal da Bahia, que quando acontece essa mudança, aí eu fui pra Tribuna. Na Tribuna, não tinha vaga de repórter. E alguém me falou, você sabe que a Tribuna e o Jornal da Bahia funcionavam no mesmo prédio. Aquele prédio ali, da Djalma Dutra. Era ali que funcionava o Jornal da Bahia e a Tribuna também. A revisão era única. Mas as redações, obviamente, eram diferentes. E aí o pessoal, olha, tá aqui na Tribuna, que é cá em cima, tem uma vaga de como é que chamava? Apuradora. O que era apuradora? Era aquela pessoa que atendia as ligações de denúncia, tipo um plantão da redação. Porque essa figura não tem, assim, foi esse nome nas redações. O que tem é o plantão, aquela pessoa que atende o telefone, normalmente é um estagiário, alguém assim. Eu ainda não tinha me formado aí. Já estava na época do meu TCC, que naquela época a gente chamava de projeto experimental. Eu entrava no jornal 8 da manhã, saía meio-dia. E recebia essas ligações de denúncia, buraco na rua, quando ia ter uma manifestação, uma pauta e tal. E lá, Chico Araújo era o chefe de reportagem. Eu atendia ele e fazia também, porque hoje em dia nos jornais, quando tem um roteiro, aquele roteiro de cinema, aquilo, normalmente, pelo menos no Bahia Hoje, quando eu trabalhei no Bahia Hoje, tinha um editor para fazer aquilo. Lá não, era essa apuradora que fazia isso. Então eu fazia isso, e era na época da máquina de escrever. Então você tinha que atualizar toda quinta-feira aquilo. Atualizar significava o quê? Ver o material que chegou com os filmes novos, não sei o quê, aí tinha lauda, a gente tinha que ir recortando, colando, batia na máquina,
ia rearrumando aquele negócio. Enfim. E aí eu passei mais ou menos, acho que um ano na tribuna, fazendo isso. Eventualmente, quando tinha uma falta, uma necessidade, eles me mandavam para a rua. Eu desci para a rua uma ou duas vezes. Ao longo desse processo dentro da tribuna, quando eu era curadora, o que acontecia? Não era propriamente a minha função fazer isso, mas quando eu recebia as notas, quando as pessoas ligavam, falando que tinha um buraco, não sei o que e tal, eu escrevia umas notinhas, entendeu? E por quê? Porque existia uma coluna, dia de domingo, de um cara chamado Pascoal Gomes, que é um veterano. E ele fazia a coluna só de reclamações no jornal de domingo. Com pessoas que falavam do bairro, problemas no bairro, não sei o quê. Aí eu já escrevia em forma de texto publicável. E ele foi publicado, já o pessoal não está tão mal assim que eu estou fazendo. E ao mesmo tempo eu acumulava essa história do roteiro, que era para o caderno 2, que é o caderno de cultura, né, que era essa coisa de cinema, de não sei o que, programação, de teatro. E aí, com a saída da colunista, existia uma colunista social lá, surgiu a possibilidade, eu não me lembro se era por causa da saída da colunista, ou não sei, eu sei que abriu uma vaga no caderno 2. E eles me promoveram. Só que lá na tribuna, desde aquela época já era assim, eu não tinha carteira assinada no tribuna. Então assim, a apuradora tinha um salário menor, o repórter tinha um salário maior. Aí eu fui promovido, pô, para ser repórter. E aí o pessoal da editoria fez, olha, você vai fazer a coluna. Aí foi assim, a coluna de Lady Eva. Você não conhece, é bonito. Mas o nome da coluna era Lady Eva. É uma marca. É tipo uma coisa meio de fofoca, falar dos artistas, não sei o que e tal. E aí, uma menina que eu esqueci o nome agora, começou a fazer a coluna e falou assim, a gente vai fazer um revezamento da editoria. Dentro da editoria, mesmo vocês tendo chegado agora, vai ser assim, vai alternar, porque a Lady Eva saiu do jornal, vai manter a marca Lady Eva, mas a gente vai fazer a coluna. A coluna faz assim, mostrou as revistas, a gente tirava informação, tudo isso, internet, não tinha nada disso que hoje. Comece a fazer a coluna e tal. Aí um dia, passou um tempo, tinha um mês ou dois que eu estava fazendo isso. O editor me chama e fala assim, você vai fazer o quê? Eu falei, você não coluna de Lady Eva. Ele falou, você não vai fazer mais isso. Eu falei, não vou fazer mais isso por quê? O jornal não vai manter o seu salário de repórter, né? Eu acho que o jornal me promoveu e vai me tirar disso, eu vou pra onde? Ele falou assim, não sei, pergunta ali a fulano, a pessoa lá, que era o meu chefe, originalmente. Quando eu cheguei lá falando com ele, falou, olha, ele é porque o jornal agora, não vai poder e tal. Enfim, eles queriam me voltar, não só a função anterior, como ao salário anterior. A diferença era pequena, mas a situação era absurda. Aí eu falei assim, olha, se for assim eu não vou ficar. Porque a essa altura, esse cara que recebia as minhas notinhas já tinha me indicado pro correio. Ele me indicou para ser repórter de interior, na editoria que tinha lá. O correio estava sendo criada nova e tal. E eu comecei a trabalhar no correio, mas foi um espaço muito curto assim, o que aconteceu. Digamos, eu comecei a trabalhar no correio em maio, acumulando com a tribuna. Quando chegou em julho, agosto, aconteceu esse episódio. E aí eu cheguei pra ele, falei isso, eu falei, então eu tô indo embora. Era tipo meio da manhã. Eu larguei tudo e fui embora. Eu já estava formada, isso já era, acho que era 91. 91. Eu acho que a gente fez a segunda final de 99, 89, início de 90, e fiquei o 90 todo, entrou no outro ano, eu lá ainda, e aí aconteceu essa história. E foi assim que eu saí da tribuna e entrei no Correio, e passei 16 anos no Correio. Comecei no Correio como repórter de interior, que era o quê? Antigamente não era como hoje, você tem um Google, abre lá, não sei o quê, aí liga, manda alguém. Hoje é tudo muito mais simples, né? A gente não fazia muitas viagens. O Correio era um jornal pequeno, uma tiragem mínima. Era quando a CN estava assumindo o governo. Esse primeiro ano do governo da CN, 91. E aí ele estava implantando essa editoria de interior. Tinha um editor lá que tinha trabalhado na campanha dele, sei lá. Precisava de um repórter para fazer as matérias. Porque eles não tinham sucursal, porque aqui na tarde tem sucursais. Em cada região
tem um profissional, uma estrutura lá para você atender aquela região. Né? Lá não tinha. O que fazia isso? Antigamente, não sei se vocês são desse tempo, tinha vários catálogos telefônicos do interior, pequenininho assim. Eu abri aquele catálogo. Primeiro eu tinha que descobrir uma pauta interessante, porque esse editor era absolutamente exigente. E ele, quando não deixava pauta, ele queria que eu buscasse pauta nesses jornais do Sul, sugerisse coisas, enfim, uma coisa assim. Tinha até uma coisa meio econômica e tal. Ele é muito bom, mas muito. E aí ele deixava às vezes umas coisas assim, eu precisava ligar pro interior. Eu pegava aquele negocinho. Quando eu não conseguia falar com o município nem nada, eu abria ali, olhava a cidade, escolhia ali aleatoriamente uma pessoa, eu estou ligando de Salvador, eu queria falar com, sei lá, por exemplo, precisava falar com um vereador, alguém, vereador tal. Você tem uma ideia de como eu posso achar ele, não sei o que, porque não era como é hoje. Você tem todas as informações aí na internet. Ou então aqui, tinha um posto de telefone, às vezes na cidade tinha um posto de telefone, eu ligava pro posto de telefone. Fiz várias matérias assim, tanto de coisas que eles tenham faltado, como assim, eu tenha descoberto. Mas só que isso foi por pouco tempo. Eu não saberia te dizer por quanto tempo, mas pouquíssimo mesmo. Não sei porque eles acabaram essa editoria com essa estrutura. E aí me colocaram em cidade, no local, né, que é a editoria que trabalha em tudo. Nessa editoria, eu sempre fui muito proativa. Então, assim, eu fazia de tudo. Eu era muito nova, estava começando na profissão, mas quando tinha uma pauta assim, falta de chuva, tinha que ir lá na favela, não sei aonde, não sei o que, tudo que fosse mais difícil que ninguém queria fazer, a editora, se eu tinha vontade de me dar, porque tem gente que tem essa coisa, não tem perfil para aquilo, e aí ela achava que eu tinha. Aí eu comecei a fazer isso. Só que assim, o correio, eu dei muito ao correio, aprendi muito lá e tal, mas assim, o padrão salarial do correio era mais baixo que de tarde, sempre foi. E aí eu ficava, eu já estou aqui há esse tempo e tal, salário muito baixo, não sei o quê. E logo que eu entrei no correio, eu engravidei. Então assim, eu já tinha filho, tipo, começando a profissão, não sei o quê, eu já tive um filho. Eu disse, eu vou ficar com esse dinheiro, pá, e tal, eu falei, eu preciso fazer outra coisa. Eu ficava observando por que as pessoas faziam para ganhar um pouco mais. Normalmente era assim, a pessoa trabalhava numa assessoria e trabalhava naquele tempo era permitido no mercado de Salvador, porque o salário de alguns jornais eram pequenos, então você juntava dois salários e aí melhorava o salário. Só que eu não tinha um nome no mercado, na área de assessoria, principalmente, para poder fazer isso. Aí eu comecei a ver e tal, eu comecei a falar com meus colegas que estavam em outras situações, já tinha gente aqui, que estava procurando alguma coisa, não sei o quê. Aí surgiu o Bahia Hoje. 93, surge o Bahia Hoje, só que era assim, hoje vai ser um jornal ali, não sei o que, tá? Eu disse, como é que eu faço? Aí alguém falou, vai lá e bota seu currículo na portaria, porque eu não tinha contato com ninguém, eu não conhecia as pessoas. Assim eu fiz, coloquei o currículo lá. Só que alguns colegas já estavam no circuito, já sabiam tudo e me deram informação. Eu falei, e aí, como é essa coisa do Bahia Hoje? Vai ter uma reunião lá hoje, vamos. Que era a reunião de pré-seleção. Não é como é hoje em dia. Se fosse hoje em dia, não seria desse jeito. Mas enfim, sei que eu fui para essa reunião. Cheguei lá e eles falaram, ó, a gente vai fazer uma seleção. Como é a seleção? Nós vamos dar pautas a vocês vão para a rua durante X período de tempo e a partir das matérias que vocês fizerem, o resultado que vocês tiverem com essas matérias, a gente vai selecionar quem vai compor a primeira equipe do jornal. E foi assim que eu entrei no Bahia Hoje. Fui selecionada, eles gostaram do material que eu produzi naquele período. O salário que eu ganhei no Bahia Hoje de 15 dias, que era um treinamento, o jornal não saía ainda. A gente ficou fazendo meses, número zero, né? Porque o jornal, para sair, qualquer publicação, você tem que fazer um número zero para testar se aquilo vai funcionar. E ver a cara daquilo, fazer ajustes. Não é como o jornal que já está aí funcionando, você vai lá e funciona. E aí, o que acontece? Vocês não fazem pergunta nenhuma, façam, por favor. Na verdade, eu quero saber agora. Porque é longo. Isso aí até eu chegar aqui, né? Por que hoje, no mercado de trabalho, é tão difícil para quem está iniciando? Você acha que é difícil? Assim, a nível de estágio, a gente está procurando estágio em lugares não Porque hoje tem está tanta facilidade. muita exigência.
pede coisas que às vezes não tem nada a ver com o jornalismo. Tipo, Pedindo uma palavrinha, tá pedindo design, essas coisas assim que, já que é estágio, pra que tanta exigência? Aí, Porque de fato o estágio seria uma forma de aprendizado, né? A gente estaria aprendendo também, juntando o conhecimento que a gente já possui. veja bem, eu não tenho essa noção de mercado que vocês colocam aí com relação ao estágio. Que é aqui, qual é a estrutura nossa? O estágio é intermediado pelo IEL. Eu imagino que seja como? As pessoas estão lá inscritas no IEL e aí o jornal vai chamando para aquela semana, a gente faz um teste. Se a pessoa for bem, fizer uma boa matéria, ela começa a trabalhar. E hoje, com a lei do estágio, as coisas são mais rigorosas para preservar o próprio estagiário e também a instituição, a empresa, entendeu? Então, assim, eu não saberia falar dessa coisa do estágio porque não é exatamente uma área que eu domine. Mas o que a gente percebe no mercado hoje de Salvador? Você tem basicamente dois jornais, o terceiro é a Tribuna, mas que, digamos assim, é mais uma escola que as pessoas vão lá, aprendem, quando elas estão no ponto, vão correr ou vêm para cá. Você tem a Tarde, que é um jornal hoje que está passando por um processo de transição, né? Depois do falecimento da Ana Regina, tá? Então, está havendo toda uma mudança de gestão. Isso implica em alterações na configuração do jornal, na configuração do tamanho das redações, etc. E aí o que ocorre? Você não tem um grande mercado de trabalho de jornalismo, de jornal impresso. Por outro lado, você tem uma economia em expansão e tem empresas necessitando de profissionais de comunicação, não necessariamente jornalistas. Para quem quer trabalhar no impresso, além disso você tem as TVs todas, que assim, hoje o jornalismo mesmo de televisão em Salvador eu considero extremamente complicado, porque é muito mais aquele tipo de programa mais de apelo popular, como se diz, e que nem sempre seguem os critérios jornalísticos, né, desse programa. E tem alguns jornais, né, dentro do padrão normal do impresso e tal, mas que não absorvem o contingente. Então o que eu vejo? Excesso de faculdade, formando gente demais, muitas vezes gente que não tem vocação para aquilo, muitas vezes gente que não está bem qualificado, entendeu? Sai da faculdade despreparado para enfrentar o mercado de trabalho que é altamente exigente, apesar de estar, assim, restrito, entendeu? Então, assim, eu não se há uma dificuldade, é por conta disso, é excesso de profissional no mercado. Muito profissional, pouco lugar para você trabalhar. Por exemplo, antes da senhora ingressar na parte jornalística, a senhora trabalhou de quê? Eu só trabalhei em jornal, eu trabalhei em outra coisa. Nunca trabalhei. Entrei na faculdade com 17 anos. Meu primeiro emprego da vida foi já como revisora, que naquela época não exigia que fosse jornalista, pessoas de outras áreas, estudantes também da UFBA, de antropologia, sociologia, tinha até um menino de teatro, que eram os revisores. É uma figura que praticamente está extinta no jornal, a figura do revisor. Aqui em Amar deve ter uns 3 e mais a professora de português. Era um setor, a gente trabalhava em dupla, não existe mais isso, né? A responsabilidade pelos erros cabe hoje ao editor e ao repórter. Se errou, o problema é dele, entendeu? Dentro de um jornal, a senhora já trabalhou em que funções? Trabalhei como revisora, trabalhei como repórter, redatora, editora, agora coordenadora. Trabalhei em todas. Eu só não trabalhei como fotógrafo, nem diagramadora. O resto eu fiz. Mas assim, em grande período de tempo, uma passada. Eu tenho mais ou menos 20 anos de profissão, então. De 91, em 88 eu fiquei 6 meses como revisora. Eu era estudante. Aí vem 89, 90, 91, 93. Eu fiquei mais ou menos na reportagem somente até durante uns 4, 5 anos. Somente em reportagem. Porque teve uma época, eu acumulei Correio e Bahia Hoje. Eu fiquei 1 ano e meio do Bahia Hoje, trabalhava no Bahia Hoje e no Correio. Uma loucura. Isso seria impossível porque nenhum jornal permite isso. Mas eu fiz isso, porque o Bahia Hoje pagava mais. Em compensação, no Jornal Novo eu não tinha segurança de sair do Correio e ir pro Bahia Hoje. Então eu fiquei naquilo até que eu pedi demissão do Bahia Hoje, que começou a ficar meio problemático para mim estar lá, porque o jornal entrou numa crise de gestão e eu saí. Então fiquei só no Correio.
Desse período, no Bahia Hoje eu fui chefe de reportagem também. Correu no fui. Então eu fiquei mais ou menos uns 5 anos na reportagem, o resto do tempo na editora. E agora, a senhora falou que não dava assim para conciliar, porque o jornal não permitia. E quando a senhora passou a ensinar? Ensinar é mais simples. Porque eu dava aula 2 vezes na semana. Porque o jornal você vai todo dia, inclusive toda semana. Imagina como é que você concilia 2 jornais. Mas eu falo assim, para a senhora conciliar, tá trabalhando no jornal, na época que a senhora estava ensinando, a senhora só trabalhava aqui Só. e dava aula lá 2 vezes na semana. Eu trabalhava em tudo aqui, outro lado. Entendeu? O que eu falo é que o jornal é assim. Você não viu, eu não marquei pra você. Demanda muito tempo e o jornal de hoje não é daquele tempo. Porque naquele tempo era assim. Você tinha um limite para as coisas, entendeu? Então não conseguia e tal, não tinha um desespero que tem hoje. Por exemplo, a gente tem uma competição com a internet, então eu tenho que aprofundar o máximo na minha apuração. Eu tenho que fazer uma matéria diferente, porque todos os lugares já eram tudo igual, eu tenho que trazer uma coisa nova, minha. Sacou? E naquela época não, todo mundo fazia tudo igual e estava ótimo. Uma vez ou outra tinha um furo, massa, mas não era esse desespero, entendeu? Que você tem que produzir um conteúdo diferenciado para oferecer ao leitor, porque senão o leitor não vai comprar seu jornal. Primeiro que todo mundo prefere ler na internet. Segundo que custa, sei lá, pagar por aquele negócio. Então eu vou sair da minha casa para comprar à tarde. Por quê? Tem que ter uma coisa diferente que me atraia. Então hoje a demanda do jornal é muito maior. Eu entro aqui de manhã, porque a partir de agora o nosso coordenador pediu para sair do jornal, ele foi para a área de assessoria de imprensa. Eu estou substituindo ele. Antes eu substituía interinamente, agora definitivamente. Então assim, o horário a gente entra tipo 7, 7h30 da manhã, tem hora para sair praticamente. E eu ia almoçar naquela hora, para almoçar mais cedo, tipo 11h30, meio-dia, para poder dar a entrevista para vocês, assim, vocês. De repente o editor-chefe me chamou, todo mundo, todos os coordenadores. Eu falei, não vou dar entrevista para essa hora. Entendeu? Agora, para ela conciliar isso tudo com a vida dentro de casa. Difícil, mas eu consegui. Graças a Deus meu filho já tem 20 anos. Ainda bem que eu tive filho, pra saber. Que era assim, eu me lembro que teve uma vez que eu fui pegar ele na escola. Ele estava na quinta série, estava no salesiano. Ele falou, poxa mãe, você nunca veio me pegar na escola. Então assim, eu era presente porque eu nunca fui negligente com isso. Mas era um presente, era difícil estar presente, entendeu? Assinar o dever, aquela coisa. Não, Dia a dia. não foi fácil. Eu tive sorte porque meu filho é um filho bom, assim, é um menino bom, tranquilo. Mas ele, por exemplo, eu tinha o meu marido, ele tem uma menina mais velha que o meu filho, que veio ficar com a gente quando tinha 7 anos. E ela me demandava muito, ela era complicada. Eu era muito jovem, não tinha muita experiência com criança e adolescente. Era muito difícil. Mas eles dois, de alguma forma, pelo fato de saber que tinha isso, eles, digamos assim, eles não me deram tanto trabalho, entendeu? Era uma coisa que a gente foi administrando. Não, a gente foi administrando. Porque eles sabiam que se não fosse assim, não teria as coisas em casa, entendeu? Minha mãe é professora. Eram 3 filhos e ela viúva. Ela saía de casa de manhã cedo e voltava de noite, porque às vezes eu não via minha mãe por vários dias. E eu, que era criança, assim, eu adolescente, a gente estava a casa inteira, assim. Essa coisa da mulher moderna, da vida moderna, tem isso. Agora, acho também que se hoje eu tivesse um filho, eu tentaria fazer diferente, embora eu não ache muito possível pelo nível de remuneração que a gente tem. A gente não tem um salarão que dá pra você dá o luxo de um cara oferecer um freela pra você e você dizer, não faça não, o salário que eu tenho dá, eu não vou esquentar minha cabeça com isso, entendeu? Qual a sua opinião sobre o mercado informal hoje? Como assim mercado informal? Porque a gente faz freelancer nessa questão. Fotografia, você pode correr para fotografia, você pode correr para filmagem. Carnaval mesmo, a faculdade ofereceu para a gente um estágio de participar do carnaval em blocos, em assessoria, sempre um suporte. Na verdade a gente ficou um suporte. Mas a gente lidou ali, invadiu o bloco, invadiu o trio, filmou, fotografou, escrevia notinhas, pequenas notinhas. Para a faculdade. Para a faculdade. Esse trabalho todo a gente fez. No final teve uma premiação e tudo, a gente participou.
Mas já tem gente que já está nessa área, mas já está ganhando em cima disso. Como a passeata gay mesmo, as pessoas estão se preparando porque é quando a gente realmente ganha. Quem está informal ganha assim, tirando fotografia, botando pequenas notas, tirando pequenos BO. Na verdade é boletim de ocorrência. A gente faz. Da polícia? Não. A gente faz boletim de ocorrência na própria faculdade, com um jornal interno para ali, para dia a dia, cada um ficar sabendo o que está ocorrendo em cada curso. Uma visitação em cada curso. Mas eu falo, hoje em dia, a pessoa que não concluiu ainda a faculdade, qual meio que a pessoa pode adquirir para ganhar um trocado? Eu não sei, porque eu estou no mercado formal. E eu não considero o mercado de freelancer informal. Porque o mercado informal é uma coisa assim, eu enxergo assim, posso estar errado. Como é o mercado informal no comércio? É o camelô. Mas a gente... É como se fosse assim, o camelô, ele não tem uma empresa e ele é um empresário. Mas em algumas situações ele está irregular, entendeu? E nós somos profissionais liberais, então isso está previsto. É a mesma coisa de um advogado. Se o advogado não está trabalhando com a empresa e não está no escritório, ele não está no mercado informal. Eu não vejo assim. Pode ser que você esteja falando de outra coisa que eu não sei. No caso, assim, a gente não tem vínculo. Mas você é um profissional liberal, você se forma. Você é um profissional liberal. Eu posso trabalhar para mim sem ter vínculo. Entendeu? Está previsto isso na estrutura da minha profissão, porque eu me formei e eu tenho uma habilidade que outra pessoa de outra área não tem. Então eu posso trabalhar naquilo sem ser informal. Porque para você fazer isso, eu não sei se é a mesma coisa que a gente está falando da minha coisa. Exemplo. No caso de à tarde, quando eu entrei aqui, o que foi negociado comigo é que eu não poderia prestar serviço para outros veículos de comunicação, porque tem uma concorrência, um jornal hegemônico. Mas em outros lugares onde eu trabalhei, enquanto eu trabalhei no Correio, eu fiz freela por valor econômico. Eu fiz freela para a Gazeta Mercantil. Eu fiz freela para a revista Exame. Entendeu? Que estão fora daqui, em São Paulo. Fiz freela para veículos aqui mesmo. Fiz freela para o governo do estado. Trabalhei em assessoria de comunicação. Dentro da assessoria eu fazia freela para o próprio governo. Em revistas do governo. Não significa que seja uma coisa informal. Você está entendendo? Porque a informalidade pressupõe um outro tipo de regra, que não é o caso, porque quando eu assino meu nome lá, eu estou me comprometendo com o que eu escrevi. E sou passível de sofrer uma ação judicial caso o que eu tenha escrito ali seja mentira. Então, eu não posso caluniar, injuriar ninguém, porque eu vou ser processado e terei que pagar por isso, ou com prisão, ou com pagamento mesmo de multa. Então, assim, dinheiro, né? Enfim. Então, assim, eu não saberia te falar sobre isso porque eu não domino. Agora, o que eu acho assim, hoje, a alternativa para os grandes jornais, que sinceramente não vejo muito futuro mesmo, é você realmente trabalhar em comunicação corporativa, comunicação interna das empresas, ter uma formação nessa área, para você prestar assessoria, conceitos de comunicação, não só produzir jornal, entendeu? Mas principalmente melhorar a imagem da empresa para o público em geral, independente de ser via imprensa, assim, via jornal, mandar material para jornal, entendeu? Você pode construir a imagem da empresa dessa forma. É um mercado bom, um mercado que está pagando melhor ultimamente, né? Não assessoria de imprensa das pequenas assessorias, mas você contratado por uma empresa. Meu chefe mesmo, meu chefe, está indo para uma grande empresa de mineração, que é uma multinacional, e eu contratou ele. Ele é excelente, maravilhoso. Eu contratado um cara que morou na França, sabe falar 2 idiomas, ele tem um currículo que interessa. Fora a bagagem toda que ele tem de ter trabalhado 12 ou 14 anos na TAP, né? Então, assim, eu acho que tudo é alternativa, né? E os grandes jornais, eles vão ter que mudar a cara deles. Eles estão meio assim, com crise de identidade, né? Para se corresponder. Assim, quando a senhora fez a faculdade, para hoje, a senhora sentiu muita diferença na turma que vai chegando hoje, de aprendizado, de preparação, de conteúdo? Eu acho que as coisas melhoraram muito. Porque na minha época, ainda tem um pouco isso, mas assim, na minha época,
na faculdade de comunicação está tendo isso hoje, era muito assim, o pessoal da teoria e o pessoal da prática. O pessoal da prática, os professores da área prática, eram pessoas que estavam no mercado de trabalho e estavam lá dando aula para a gente. Mas, de um modo geral, a formação teórica deles, a meu ver, não era muito consistente. E o pessoal da teoria era mais consistente. É o que acontecia. Você aprendia mais a teoria da comunicação do que o jornalismo propriamente dito. Então, se você não fosse uma pessoa que lesse muito, tivesse muito antenado e tal, você corria o risco de não saber fazer a matéria, entendeu? Embora tivesse bons profissionais da parte prática, como eu tinha um professor como Paulo Marconi, o próprio Oswaldo Matos, que foi durante anos editor-chefe daqui do Jornal à Tarde. Então, assim, tinha pessoas valorosas ali dentro da faculdade. Mas a formação em si, a sistematização dessa formação prática, era mais complicada. E aí o que acontece? Eu vou ter que daqui a pouco. Então, o que acontece? Hoje, o que eu percebo? As faculdades públicas, a UFBA, ela forma melhores profissionais do ponto de vista da formação geral do indivíduo. Primeiro porque, com o perfil do ensino superior no Brasil hoje, o que o governo fez? Ele, para dar acesso a pessoas que não conseguiriam passar numa federal da vida, mesmo com cotas, tem gente que não consegue, ele abriu, assim, primeiro, meio que facilitou o surgimento de faculdades particulares e criou ProUni, criou um monte de coisa. E nem sempre as faculdades particulares investem num perfil de profissional que a faculdade pública investe. Porque a faculdade pública ela tem mais liberdade, digamos assim, né? Liberdade financeira, porque ela é financiada pelo imposto. Não é pela mentalidade que a pessoa paga. O dinheiro dela vai estar ali todo mês. E a faculdade particular ela tem que sobreviver de outra forma, então ela tem que utilizar os recursos. Isso por um lado. Por outro, a faculdade particular, não sei agora, porque eu não tenho pego muita gente, aqui tem pouca gente na faculdade particular, pelo menos na minha editoria, mais o pessoal da federal. Mas na faculdade particular, lá no Rio, por exemplo, o pessoal que eu pegava, o pessoal era muito bom na parte técnica do jornalismo, assim, construir um vídeo. Mas na hora de entender o que era notícia, já tinha uma dificuldade. Porque a formação geral deles, o que acontece na federal é assim, você convive com gente de todos os cursos, muito. Porque você pega as disciplinas e se mistura, o pessoal de direito, o pessoal de psicologia. Nessa troca, inclusive com professores, você aprende muito. Então você passa a ter uma visão mais geral do mundo. E a particular, normalmente ela é feriada, aí você fica ali separado, não convive muito com os outros colegas, e aí você só fica muito no seu curso. Não expande a sua visão. Porque o nome é universidade, é universo, é aquele mundo de coisas que você vai aprender. Então, eu digo que já viu o caos da Universidade Federal, faz com que você se torne uma pessoa com uma visão mais ampla das coisas. E na particular já limita mais, entendeu? Porque a faculdade particular ela precisa ter uma gestão mais rígida. Para que aquelas coisas que o cara termina naquele tempo, porque tem um dinheiro tal, ele vai pagar porque termina a faculdade, para aquele negócio funcione direito. E não, como é o dinheiro público, facilita, dá margem a você promover certas coisas que as particulares não teriam condições de promover. Embora existam muitas faculdades particulares hoje que já contemplem várias atividades que acabam suprindo um pouco dessa dificuldade, entendeu? E o que a senhora vê na questão do curso à distância de jornalismo? Eu não conheço. Não, mas assim, E na TV, à distância? não conheço. Agora, eu digo uma coisa. Eu tinha muito preconceito com curso à distância, mas eu fiz um curso de comunicação sobre redes sociais, um curso de 4 horas. São 15 dias. E eu achei maravilhoso. Porque a professora estava ali, dando aula. Eu perguntei, tirei dúvidas e tal. Agora, assim, eu acho complicado uma graduação de jornalismo à distância, entendeu? Porque tem certas vivências que você precisa fazer presencialmente. E você tem uma disciplina ou outra, mas eu não sei, eu tenho dúvida. Agora, eu não sou acadêmica, eu não teria como avaliar corretamente isso. Agora, professora, eu não queria fazer uma rapidinha só para finalizar. Eu preciso que eu tenho que orientar a equipe. Tenta ter vontade para responder tudo. A idade. 42. Vou fazer 43 em junho. A cidade de origem, a cidade que a senhora nasceu. Salvador.
E sempre trabalhou aqui, será que em 2003 ela já foi pra fora, né? Já trabalhou fora. Ah, sim, eu esqueci de falar disso. Porque a gente interrompeu, eu ia contar a história cronológica. Eu fiquei 16 anos no Correio, depois eu fui trabalhar em Angola, que era lá no Centro Angolano de Pesquisas. Centro Angolano de Pesquisas e Estudos Sociais, que era a CAPES. E lá a gente fazia um trabalho de consultoria para o governo de Angola, Luanda é a capital do país, como se fosse Brasília, e eu trabalhei lá. Mas minha cidade, eu nasci em Salvador, moro em Salvador desde sempre. Passei 11 meses em Luanda. Filho, Só. signo, para acredita, tem. Não, todo mundo Fala tem, aí, né? percebido. Se você nasceu ali, gêmeos. Eu nasci em Gêmeos, né? A religião, Espírita. 14. 14 anos. 14 anos. Agora assim, o que a senhora deixa para as pessoas que estão chegando agora Na profissão. na profissão, que está iniciando? Assim, eu tenho muita preocupação com isso, né? Apesar de tudo, outro dia foi o dia da imprensa, dia do jornalismo, alguma coisa assim. Aí eu coloquei assim, apesar de tudo, eu amo muito jornalismo. Eu amo o jornalismo. E vivo com ele uma crise, sabe? De uma pessoa assim, você continua amando a pessoa, mas você sabe que aquela relação vai ter que acabar. Ou mudar, pelo menos. E por quê? Porque quando você vai ficando mais velho, você quer outras coisas que o jornalismo de redação de jornal, por exemplo, não te oferece mais. Você fica cansado, enfim, você quer ter uma renda melhor, uma tranquilidade e tal. Então assim, o que eu acho importantíssimo é nunca se corromper, ferir a sua ética, entendeu? Não se vender e se valorizar profissionalmente, é o principal, entendeu? Saber diferenciar as coisas e ser comprometido com o seu trabalho. Porque se você não se compromete, quem vai se comprometer? Quem vai acreditar em você como profissional? Ser comprometido. Ser comprometido não é você falar, tipo assim, eu já em alguns lugares, eu sou assim, se eu agarro um negócio, eu vou assim, fico ali, eu faço aquilo o melhor possível, não importa o que está acontecendo. E em algumas situações eu já vivi uma determinada história, as pessoas achavam que eu ganhava muito, muito mais do que eles, que eu percebia no olhar das pessoas, pô, chega cedo demais, essas coisas, entendeu? Então assim, que isso não seja empecilho para a pessoa ser um bom profissional, entendeu? Você tem que acreditar no que você quer, se qualificar, né? Se ler muito, se informar, se qualificar, não dar o passo mais largo que a perna, não tentar uma tarefa para a qual você não está qualificado e fazer o trabalho em equipe, principalmente. Porque assim, eu sinto hoje, assim, é uma coisa da geração. As pessoas mais jovens não estão mais habituadas a fazer um trabalho em equipe. E jornalismo é equipe. Se você não faz em equipe, alguma coisa vai dar errado. Porque um depende do outro. O repórter, o trabalho do editor depende do repórter e assim por diante. E se eu quero fazer o meu, resolver o meu, eu vou me embora, deu meu horário, eu me mandei, não sei o quê, não vai sair bom. É trabalho em equipe, é trabalho de comprometimento, é trabalho de entrega, de verdade, de você acreditar naquilo que você está fazendo, fazer com garra e fazer o melhor possível, independente das coisas que estão aí acontecendo. Porque quando a gente, em qualquer profissão é assim, no jornalismo talvez mais, as forças começam a tentar impedir que você faça a coisa certa. Sempre vai empurrar você para um lado que não é o melhor, por vários interesses. Para você conseguir conciliar esses interesses, porque ninguém é ingênuo que os jornais vão falar o que é o certo, digamos assim. Mas que a gente se aproxime, assim, chegue o mais próximo do que é o bom jornalismo, que é você prestar um serviço à população, à comunidade. A senhora já falando tá com muito tempo, a gente vai parar por aqui. Agora, eu tenho algumas coisas que eu precisaria perguntar à senhora, se a senhora puder me responder por e-mail. Tá, mande. Porque assim, o eu pessoal vai chegar e eu preciso conversar com ele nas pautas. Eu mando as perguntas para a senhora, algumas coisas mais que, na verdade seria 3 visitas, mas eu achei, quando o professor falou, eu achei impossível, porque além de a gente não ter tempo, o profissional também não vai ter tempo. Mas aí depende, eu acho que assim, para um livro é legal você ter uma variedade, entendeu? Até de perfis diferentes. Mas é assim, no livro, Cada equipe vai falar sobre está em cerca de 40, já tem 40 jornalistas. Então a gente vai ficar com pouco espaço, não tem um livro grande que vai ser divulgado no final do semestre. Falei pouquíssimo de novo, vamos dar os melhores assuntos para colocar. Aí a gente vai um livro sobre. E tem o Ilma também.
Vai fazer o mesmo trabalho que eu deveria ter feito. Que livro é? O M30. A memória do M30. Bota aí. E a questão de Angola que a senhora quer falar? Não falei da experiência de Angola, né? A senhora teria tempo agora? É porque assim, eu posso falar rápido, porque eu não posso demorar muito, porque daqui a pouco vai ter. Eu tenho uma reunião em pauta. Então, assim, se eu não me preparar. Base de Angola. Naquela época. Outro dia ali agora. Eu falava muito na sala de aula, né? E a experiência estava bem mais recente também. Eu tinha voltado, eu voltei em 2008. Eu fui para Angola em 2007, saí de correr, fui para lá. Fiquei 11 meses. E lá a gente não era um trabalho de jornalismo, era um trabalho mais de consultoria e na área de comunicação. Então a gente prestava um serviço ao governo de Angola, orientando eles sobre qual a melhor forma deles gerirem a comunicação deles. Porque lá a imprensa é estatal, é tudo do governo. Então, o jornal de Angola é do governo, a TV de Angola é do governo, a rádio são do governo. Quando não é do governo, é da oposição. Então a gente fazia o quê? Pegava os jornais todos de oposição, e aquele material todo, ao longo da semana eu ia colecionando as notícias que tinham saído no jornal de Angola, eu lia todo dia, selecionava as mais importantes e que se repetiam na imprensa de Portugal também, e tal, que é o referencial deles, fazia o comparativo e mostrava onde eles acertaram e onde eles erraram na divulgação. Porque como o jornal era estatal, a tendência deles era fazer uma coisa meio realismo, meio assim, aquela coisa que enaltece a si mesmo e que isso não era jornalismo. Então a gente orientava sobre, porque é o único jornal diário e precisava, para ele adquirir mais credibilidade, ele ser menos autorreferenciado, entendeu? Fazer uma coisa mais crítica sobre si mesmo, que é um pouco difícil no governo que não gola. Aí nessa questão da literatura, assim, qualquer dia que a senhora puder, porque aí não precisa tanto eu vir, outra pessoa pode vir, Cláudio, ou ele pode vir. Ou qualquer lugar que a senhora possa atender, nem que seja meia hora para a senhora falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, minha vida é essa aí. Correria. Assim, eu não tenho dia. É o que eu estou te falando. Eu estou trabalhando direto, tem 1000 coisas para resolver, porque eu acabei de assumir uma função nova. Tem 1000 coisas para fazer, 1000 coisas para fazer, sozinha, porque antes era assim, eu ajudava meu chefe nisso, e agora eu estou assim, com uma pessoa nova também, titulando, etc. Então assim, eu não tenho horário, entendeu? Não tenho um horário, o horário é esse. Mas manda as perguntas. Eu mando as perguntas. Se eu sentir necessidade assim, que faltou alguma coisa, eu pego e tirar foto. A gente vai tirar uma foto com a senhora para a gente colocar.